crimes de furto e de roubo, reivindicação de móveis. Sexto, se alguém furta bens do Deus ou da corte deverá ser morto, e mais quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Sétimo, se alguém, sem testemunhas ou contrato, compra, ou recebe em depósito ouro, ou prata, ou um escravo, ou uma escrava, ou um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou outra coisa de um filho alheio, ou de um escravo, é considerado como um ladrão e morto. Oitavo, se alguém rouba um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence ao Deus, ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto, se pertence a um liberto, deverá dar 10 vezes tanto, se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. Nono, se alguém, a quem foi perdido um objeto, o acha com um outro, se aquele com o qual o objeto perdido, é achado, diz, meno um vendedor me vendeu diante de testemunhas, eu o paguei meno eu o proprietário do objeto perdido, diz, eu trarei testemunhas que conhecem a minha coisa perdida meno o comprador, deverá trazer o vendedor que lhe transferiu o objeto com as testemunhas perante as quais o comprou e o proprietário do objeto perdido, deverá trazer testemunhas que conhecem o objeto perdido. O juiz deverá examinar os seus depoimentos, as testemunhas perante as quais o preço foi pago e aquelas que conhecem o objeto perdido devem atestar diante de Deus reconhecê-lo. O vendedor, e então um ladrão e morrerá, o proprietário do objeto perdido o recobrará, o comprador recebe da casa do vendedor o dinheiro que pagou. Décimo, se o comprador não apresenta ao vendedor e as testemunhas perante as quais ele comprou, mas o proprietário do objeto perdido apresenta um testemunho que reconhece o objeto, então o comprador e o ladrão morrerá. O proprietário retoma o objeto perdido. 11º, se o proprietário do objeto perdido não apresenta um testemunho que o reconheça, ele é um malvado e caluniou, ele morrerá. 12º, se o vendedor é morto, o comprador deverá receber da casa do vendedor o quíntuplo. 13º, se as testemunhas do vendedor não estão presentes, o juiz deverá fixar-lhes um termo de 6 meses. Se, em 6 meses, as suas testemunhas não comparecerem, ele é um malvado e suporta a pena desse processo. 14º, se alguém rouba o filho impúbere de outro, ele é morto. 15º, se alguém furta pela porta da cidade um escravo ou uma escrava da corte, ou um escravo, ou escrava de um liberto, deverá ser morto. 16º, se alguém acolhe na sua casa, um escravo ou escrava fugidos da corte, ou de um liberto e depois da proclamação pública do mordomo, não o apresenta, o dono da casa deverá ser morto. 17º, se alguém apreende em campo aberto um escravo, ou uma escrava fugidos e os reconduz ao dono, o dono do escravo deverá dar-lhe 2 ciclos. 18º, se esse escravo não nomeia seu senhor, deverá ser levado a palácio, feitas todas as indagações, deverá ser reconduzido ao seu senhor. 19º, se ele retém esse escravo em sua casa e em seguida se descobre o escravo com ele, deverá ser morto. 20º, se o escravo foge àquele que o apreendeu, este deve jurar em nome de Deus ao dono do escravo e ir livre. 21º, se alguém faz um buraco em uma casa, deverá diante daquele buraco ser morto e sepultado. 22º, se alguém comete roubo e é preso, ele é morto. 23º, se o salteador não é preso, o roubado deverá diante de Deus reclamar tudo que lhe foi roubado, então a aldeia e o governador, em cuja terra e circunscrição o roubo teve lugar, devem indenizar-lhe os bens roubados por quanto foi perdido. 24º, se eram pessoas, a aldeia e o governador deverão pagar uma mina aos parentes. 25º, se na casa de alguém aparecer um incêndio e aquele que vem apagar, lança os olhos sobre a propriedade do dono da casa, e toma a propriedade do dono da casa, ele deverá ser lançado no mesmo fogo.